Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um programa BetBox Tips, onde eu trago as dicas de apostas para os jogos do dia seguinte, né? Hoje é terça-feira, eu vou trazer as dicas para os jogos dessa quarta, tá bom? E a gente vai começar com o Campeonato Brasileiro. Temos duas partidas. Vamos olhar a tela aqui no nosso parceiro VBet. Tá aí? VBet, a gente tem ali então São Paulo e Vasco da Gama e Fortaleza contra Atlético Mineiro. Vamos falar então primeiro sobre o São Paulo contra Vasco, né? Você vê aí um favoritismo não tão grande assim, 1,76 para o São Paulo. Vamos ver qual que é a análise aqui dos nossos especialistas, né? O São Paulo vem de uma derrota para o Cuiabá fora de casa na última partida, né? E agora recebe o Vasco, que não está numa boa fase, né? O time carioca não vence há 6 partidas, se for levar em conta todas as competições que estava participando, né? O time ainda está vivo na Copa do Brasil, tá? Vai disputar semifinal contra o Atlético Mineiro. Então, o time do Vasco está se dividindo aí entre duas competições. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado da Libertadores. Por isso, só resta o Brasileirão aí para o São Paulo. O São Paulo está querendo pelo menos ficar aí na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Então, quer ficar aí em torno das 6 primeiras posições. O São Paulo jogando em casa no Morumbi é um time que muito difícil perder, né? Eu lembro de algumas derrotas recentes aí, mas não é comum. O São Paulo normalmente ganha suas partidas em casa, né? Tem o quinto melhor retrospecto como mandante na competição, tá? Em 15 partidas ganhou 10. Então, a gente confia aí nessa vitória do São Paulo, tá bom? Então a aposta vai ser essa vitória 1,76, né? Alto valor de odds aí para o São Paulo vencer o Vasco, tá? Para você ter uma ideia, o Vasco como visitante é um time que vem bem mal, né? Em 14 jogos como visitante ganhou 3, né? 3 partidas fora de casa. Esse jogo não será no Morumbi, esse aqui é outro fator importante, né? Será o mando do São Paulo, mas será no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, né? O Morumbi eu acho que está passando por shows, né? Tá fazendo ali shows e não pode estar disponível aí para o São Paulo, que vai jogar em Campinas. Mesmo assim, a gente acredita numa vitória do São Paulo, que vai ter toda a torcida aí ao seu favor. O Vasco tá com foco mais dirigido na Copa do Brasil, né? Porque está na semifinal. Por isso, a motivação e vai poupar aí melhores jogadores para a Copa do Brasil. É isso que a gente acredita. Então, essa vitória do São Paulo. Vamos falar sobre a outra partida que a gente viu aqui, que é Fortaleza contra o Atlético Mineiro, né? O Fortaleza tá entre os 3 melhores colocados do Campeonato Brasileiro, né? O VBet é legal que você pode ver esse retrospecto aqui, ó. Fortaleza na terceira colocação com 55 pontos, o Atlético Mineiro na nona com 40 pontos. Você vê ali os últimos 5 jogos também de cada um, se foi vitória, empate ou derrota. O Fortaleza, então, vem muito bem, e foi eliminado na Sul-Americana pelo Corinthians. Então, o Fortaleza também só tem o Brasileirão aí para se focar. Já o Atlético Mineiro está na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores também, tá bom? Então, o Atlético Mineiro está se dividindo entre 3 campeonatos, né? O Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, a gente acredita que o Fortaleza aí deve se sair bem nessa partida, né? Já que tem o foco aí só no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, se você for ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro, é o time que tem a maior média de gols nas suas partidas, tá? São quase 3 gols por jogo. A média é 2,9 gols. É um time que costuma fazer gols e também tomar gols, né? O Fortaleza tem uma média um pouco menor, de 2,3 gols por jogo. Então, a gente não vai mexer aí com a dica para o vencedor, apesar que o Fortaleza é favorito, por tudo isso que a gente já falou, a gente vai numa linha de gols, tá? Acima de 2 gols, ó. Mais de 2 gols, está pagando 1,65. Acreditamos que é uma boa opção, né? Como eu falei, a média do Galo é 2,9 e a do Fortaleza é 2,3. Então, acima de 2 gols aí. Se tiver 3 gols, a gente já ganha essa aposta. Se tiver 2 gols exatamente, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Então, é uma boa dica aí pra gente, tá? Para você ter ideia, das últimas 8 partidas do Fortaleza, 7 delas tiveram 2 gols ou mais, tá? E do Atlético Mineiro a mesma coisa. 7 jogos dos últimos 8 tiveram 2 gols
ou mais, tá bom? A primeira partida entre eles no primeiro turno, que foi na casa do Atlético Mineiro, terminou 1-1, tá bom? Então a gente teria 2 gols e teria recebido aí essa aposta de volta, no caso, se acontecesse igual, tá bom? Vamos então para a Série B. Pois é, tá aqui, ó, Chapecoense e Santos, né? Um jogo importante porque o Santos está brigando pelo título aí da Série B. Você vê que a Chapecoense está lá na 16ª colocação e o Santos é o primeiro colocado, passou o Novo Horizontino, né? Tá nessa briga aí entre o Santos e o Novo Horizontino. O Santos ganhou a última rodada, assumiu essa liderança, está muito próximo de garantir a sua volta aí para a primeira divisão, né? Já que os 4 melhores times sobem aí de volta para a Série A. A Chapecoense está brigando na parte inferior da tabela e ainda tem risco matemático de rebaixamento, tá? Para a Série C. Por isso, vai jogar aí querendo muito a vitória dentro de casa para poder ganhar um fôlego aí, né? E não ficar sofrendo aí para fugir do rebaixamento. Os dois times têm uma média de gols alta para a média comparada com o campeonato, com a Série B, tá? A média dos dois times é de 2 gols por jogo, né? A Série B tem uma média mais baixa historicamente. Por isso a gente acredita aqui num jogo também com gols, porque a Chapecoense precisa de um resultado e o Santos também, claro, quer ser campeão e se garantir aí para a promoção para a primeira divisão. Então, a gente acredita num jogo que tenha mais que 1,5 gols, ou seja, 2 gols ou mais aí nesse jogo. Vamos dar uma olhada, o total de gols acima de 1,5 paga 1,48, tá? 1,48, então, para ter acima de 1,5, né? Ou seja, 2 gols ou mais, a gente já ganha essa aposta. Quem aí confia no Santos, né? A gente vai deixar uma dica então também, que é o empate anula aposta, né? O draw no bet para o Santos, tá? O Santos aí, ó, paga 1,37. O Santos é um pouco favorito nesse jogo, mas pouca coisa. Então, a gente pode apostar na vitória do Santos aqui, pagando 1,37. Você pode fazer uma dupla, combinar com alguma coisa. E caso termine empatado, o site devolve o nosso dinheiro ou ele anula essa aposta da sua combinada, tá bom? Então, é uma outra dica interessante aí, que o Santos consiga vencer essa partida, mas com a defesa do empate, né? Vamos agora falar sobre a Champions League do futebol feminino. Pois é, deixa eu achar aqui, ó. Nós vamos para o futebol europeu e Champions League feminina. Tem Barcelona contra o Hammarby, né? Barcelona contra o Hammarby. O Barcelona teve um jogo e perdeu seu primeiro jogo, ou seja, está com 0 pontos, e o Hammarby venceu o seu primeiro jogo, né? E agora joga em casa o Barcelona. Bom, o Barcelona é um dos melhores times do mundo no futebol feminino e é o atual campeão dessa competição, né? Foi quem ganhou a Champions League o ano passado, né? Vai receber em casa o Hammarby da Suécia, que é inferior ao Barcelona. Principalmente porque o Barcelona vem aí, né, meio mordido por essa partida, porque perdeu o primeiro jogo para o Manchester City, né? Foi a primeira rodada da Champions League e o Barcelona perdeu por 2-0, né? O Barcelona costuma perder pouquíssimos jogos, por isso é um resultado muito raro o que aconteceu essa derrota, tá bom? Já o Hammarby venceu na estreia contra o St. Pölten, também por 2-0, jogando em casa, tá bom? Mas depois dessa derrota aí para o City, a gente espera que o Barcelona entre muito mais ligado, não está acostumado a perder nenhum jogo e nosso especialista acredita que vai entrar para golear aí o Hammarby, né, para pagar essa impressão aí que teve na primeira rodada. Tanto é que olha só as odds que está pagando, né, 1,01 apenas para a vitória do Barcelona. Está pagando 31 vezes para a vitória do Hammarby, né, e o empate 13. Então, assim, espera-se uma goleada do Barcelona, né? O que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente acredita que o time já vai partir para cima desde o primeiro tempo, né? Como as odds estão muito baixas, a gente tem que arriscar um pouquinho mais e colocar opções com mais gols. Então, a primeira dica que a gente vai dar é acima de 1,5 gols no intervalo, ou seja, para o jogo ter 2 gols no intervalo. Vamos ver como que está pagando essa daqui, ó. Intervalos, total de gols do primeiro tempo.
Aqui, ó, acima de 1,5, ou seja, o jogo tem que virar aí com 2 gols pelo menos, né? Pode ser 1-1, pode ser 2-0, pode ser mais também, pode já ser 3-0, tá? Paga 1,43 para ter 2 gols no primeiro tempo. Vamos ver aqui. É praticamente a opção que dá aqui para a gente fazer. Não tem aqui o total de gols da partida mesmo, teria que pegar acima de 4 gols, ó, para ter algo interessante. E ainda não abriu aquela half-time, full-time, que seria outra opção, né? O intervalo barra final do jogo. Ainda não abriu essa opção. Então fica só essa daí que eu dei, ou seja, total de gols no primeiro tempo, acima de 1,5, pagando 1,43. Vamos ver outro jogo, que é justamente desse mesmo grupo, né? Foram os dois times que ganharam, na verdade não, o Manchester City que ganhou do Barcelona e o St. Pölten que perdeu do Hammarby. Então aqui, ó. Aqui. É o St. Pölten, né? Você vê que o nome oficial é FS Kacimacek, St. Pölten Spratzern contra Manchester City, tá bom? Aqui, o Manchester City, mesmo jogando fora de casa, você vê que é quase tão favorito quanto o Barcelona lá, paga 1,03. Aqui, muito favoritismo para o time da Inglaterra, né? Contra esse St. Pölten, que é um time da Áustria, né? Deve ser aí, provavelmente, o time que vai perder todas as partidas nesse grupo, né? O St. Pölten perdeu para o Hammarby, né? E já dá para imaginar o que o Manchester City vai fazer e o Barcelona vai fazer com esse St. Pölten, né? Então a expectativa aqui é uma vitória tranquila do Manchester City, assim como do Barcelona. Vamos procurar então o que a gente tem aqui de opção. Vamos ver aqui o intervalo, handicap para o intervalo, tá? Então a gente vai, ó, no City menos 1 no intervalo, tá? Essa aposta aqui que está pagando quase 1,30. Quer dizer o quê? Que o Manchester City precisa ganhar no primeiro tempo por 2 gols de diferença. Então também precisa virar aí 2-0 pelo menos para o City. Mas tem aqui uma defesa, né? Caso o City só vire ganhando por 1 gol, a gente tem o dinheiro devolvido, tá? A aposta volta. Claro que não pode virar empatado, não pode chegar no intervalo empatado. Tem que chegar ganhando já, pelo menos para a gente não perder, tá bom? E se virar já com 2 gols ou mais, a gente ganha essa aposta. Não tem aberto ainda o intervalo barra final do jogo, tá bom? É a mesma mentalidade aqui do outro jogo. Vamos ver se a gente acha o estadual de futebol feminino aqui do Brasil, né? É difícil achar, porque abre só no dia do jogo, vai abrir só amanhã essa partida. O campeonato estadual do Rio de Janeiro, né? O futebol carioca não abriu ainda o feminino. Eu vou puxar aqui para mim e vou dar a dica mesmo assim, que é importante para vocês anotarem, tá? O jogo é Vasco contra Flamengo, tá? É um clássico, claro, do futebol. É a terceira rodada do Campeonato Carioca de Futebol Feminino, tá? Diferente do campeonato masculino, onde seria um clássico e jogo equilibrado, Vasco e Flamengo, aqui não tem nenhum equilíbrio, porque o Vasco é um time fraco no futebol feminino e o Flamengo é um dos melhores times do Brasil, tá? O Vasco não está nem na primeira divisão, tá? Do futebol feminino, está na segunda divisão do Nacional, da Série A, né? O Vasco não faz parte aí, precisa subir ainda para a primeira divisão. O Flamengo, pelo time que tem, é muito superior, mesmo jogando fora de casa, né? Já que é um jogo a mando do Vasco. A vitória do Flamengo provavelmente vai abrir nos sites de apostas na casa do 1,30, tá bom? A gente acredita que vai sair na casa do 1,30. Se abrir em torno disso, já está ótimo. Pegue o resultado, vitória do Flamengo. E você, se achar pouco, você pode fazer uma dupla aí com outra aposta de 1,30 que a gente já deu. Essa é a entrada aí que a gente deixa como padrão, tá? Quem quiser se arriscar mais, aí pode procurar o halftime barra full time, o intervalo barra final do jogo, ou meio tempo, partida completa, tá bom? Nesse caso, aí o Flamengo teria que ganhar desde o primeiro tempo. Fica sendo essa a dica aí. Deixa eu dar uma olhada se a gente vai ter a abertura da Superliga de Voleibol Feminino, né? Vamos ver se a gente tem já aberto, porque vai começar o Campeonato Nacional, o campeonato mais importante de voleibol, né? Ah, já vai abrir sim. Tá aqui então, deixa eu colocar na tela para vocês, ó. Tá aqui, ó. É o Dentil Praia Clube contra o Mackenzie Sport Clube, tá vendo?
Então, é esse jogo aqui, é a estreia, né, dessa temporada aqui da Superliga de Voleibol Feminino, né? Você vê que o Praia Clube aqui, ó, é muito favorito, né, jogando em casa principalmente, paga 1,09 contra o Mackenzie aí, que vai ter que passar sufoco, né? O Mackenzie acabou de subir para a primeira divisão, era um time da segunda divisão, da Superliga B, e foi muito bem e subiu aqui para a primeira divisão. Mas agora o nível é outro, né? Vai jogar aí contra um dos melhores times da Superliga, que é o Praia Clube. O Praia Clube é um dos grandes times do voleibol feminino, e pelo elenco que tem, deve brigar entre os primeiros colocados, igual foi no ano passado. O Mackenzie, como eu falei, acabou de subir para a primeira divisão, mas montou um time interessante, trouxe jogadoras experientes e a expectativa é que possa dar trabalho aos grandes times aí nessa temporada. Pode ter surpresa, pode ter então o Mackenzie dando trabalho para os times favoritos. Tem jogadoras veteranas que já atuaram nos principais times da Superliga, tá? Como a levantadora Fabiola, a ponteira Gabiru, a central Sara Ellen e a líbero Sassá, que foi campeã olímpica em Pequim lá em 2008, ou seja, um time mais velho, mais experiente, tá? O Mackenzie pode sim trazer aí dificuldade para os outros times. O Praia Clube vai chegar aí bem mordido para essa partida, né? Por quê? Porque perdeu 2 jogos seguidos por 3-0 para o seu maior rival, que é o Minas, né? Perdeu a final do Campeonato Mineiro e perdeu a decisão da Supercopa também, né? E foi 3-0 as 2 partidas, ou seja, o Praia Clube aí, vamos dizer, tomou a sacolada aí do seu maior rival, o Minas, 2 vezes seguidas. Então, vem para esse jogo querendo vencer, apagar aí a má impressão que deixou recentemente e as críticas aí da galera, né? A lógica é que o Praia Clube vença por 3-0 ou 3-1, que seja uma vitória fácil, tá? Por isso, a gente vai sugerir a linha mais conservadora, que é o handicap de sets. Vamos ver se a gente acha aqui. Ainda não abriu, tá bom? Você vê que só abriu 4 apostas, tá? Vai abrir mais apostas amanhã, tá? Durante a quarta-feira vai abrir mais apostas. Então, vocês podem procurar aqui o handicap de sets, tá bom? Então, vamos no handicap de sets para o Praia Clube, menos 1,5. Tá bom? Então, menos 1,75 para o Praia Clube. Isso significa que o Praia Clube precisa vencer de 3-0 ou 3-1. A gente ganha essa aposta, tá? Se o Praia Clube perder, né, ou ganhar, mas que seja por 3-2, aí a gente perde essa aposta, tá bom? Mas a gente acredita num jogo razoavelmente tranquilo. Praia Clube, então, menos 1,5 de sets, tá? Esses dois times se enfrentaram pelo Campeonato Mineiro, né, recentemente, e o Praia Clube venceu por 3-1, tá? Então, o Praia Clube venceu aí já o Mackenzie por 3-1. Fica sendo, então, essa nossa última dica. Não, última dica não, a gente tem beisebol. Pois é, olha só, eu estava esquecendo. A gente tem aqui dicas de beisebol. Deixa eu abrir aqui. Imagina que vai ser a última. Tá aqui já, olha só. Deixa eu pular para o beisebol e a gente vai ler juntos aqui. Temos beisebol aqui. É esse jogo aqui, pessoal. É o Los Angeles Dodgers enfrentando os New York Mets, tá bom? Então, é o jogo 3 da NLCS, né? O New York Mets vai jogar aí em casa, né? Vai receber o Los Angeles Dodgers numa disputa aí para desempatar essa série, tá? Essa série está 1-1, né, para Dodgers e Mets. A partida acontece no Citi Field, que é a casa dos Mets, e promete aí, então, um jogão, né, já que ambas essas equipes têm desempenhos muito bons durante essa temporada. Os New York Mets têm um leve favoritismo nas odds, né? Se você olhar aqui, você vê que está 1,85 para 1,85 nesse momento, ou seja, casas de apostas acabaram de igualar aí os dois times. Tudo pode acontecer, qualquer um pode ganhar, tá bom? Mas os Mets estavam com esse ligeiro favoritismo, 52% contra 48%, né? Os Dodgers, apesar de serem considerados um pouco mais zebras aqui, vamos dizer, apresentaram um forte elenco e, para o nosso especialista,
é um dos times favoritos para ganhar a World Series esse ano, tá bom? De qualquer forma, a expectativa é de um confronto difícil, especialmente com a linha de corridas que foi definida em 7,5, tá? Vamos dar uma olhada nessa linha de corridas, ó, linha total de corridas, 7,5, ó, é a linha que foi definida. Como que você sabe a linha que foi definida, pessoal? É só você ver a linha que paga igual ou quase igual para os dois lados. Você vê que em 7,5 é 1,84 para mais e 1,86 para menos. Você vê que a diferença entre as outras vai sendo bem maior, ou seja, os sites acreditam que vai girar aí entre 7 a 8 pontos essa partida. Então, é isso que é a linha de corrida, tá? Se a gente acha que o jogo vai ser mais amarrado e não vai chegar a esse número de pontos, a gente vota, né, aposta no abaixo de 7,5. E, do contrário, se a gente acha que vai ter mais, a gente aposta no acima. De qualquer forma, a gente tem... o nosso especialista acha que vamos ter mais que 7,5, tá bom? Então, seria essa aqui, ó, mais de 7,5 paga 1,84. Aí você fala assim, beleza, a gente só ganha se tiver 8 corridas ou mais, tá bom? E perde se tiver 7 ou menos. O VBet é um site que proporciona várias opções além da linha principal. Então, você fala assim, eu não quero arriscar tanto assim, eu vou arriscar 6,5, ou só 6, ou 4,5, que é para ter 5 pontos só, né? Aqui a gente está pondo 8 pontos. Ou seja, você pode diminuir, né, e ir numa aposta mais segura. Vai ganhar menos, claro, o multiplicador vai ficando cada vez menor, vai diminuindo. Mas você garante, talvez, uma aposta mais razoável, tá bom? A linha é 7,5 e nosso especialista acredita que passa de 7,5 sim, tá bom? Que a gente terá 8 ou mais. Por quê? Bom, os dois times têm um histórico de marcar muitas corridas, de marcar muitos pontos. E as estatísticas recentes indicam uma boa probabilidade dessa partida ultrapassar essa linha, tá bom? Vamos procurar agora se a gente acha o mercado de jogadores, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, se já está aberto. Jogadores, vamos ver se a gente tem. Aqui, ó. A primeira dica é o Shohei Ohtani, né? Ele está rebatendo 31% das vezes que vai para o bastão, ou seja, quando ele vai para rebater, ele está conseguindo fazer uma rebatida em 31% das vezes. Segue sendo o segundo melhor jogador da Major League Baseball em home runs e corridas impulsionadas, tá bom? Então, o Shohei Ohtani aí é o segundo melhor, que tem mais home runs e corridas impulsionadas. A dica é para ele conseguir mais de uma base e meia, ou seja, acima de 1,5 bases. Deixa eu ver se tem. Como que funcionaria aqui? Corridas são os pontos, tá bom? Hit, aqui. 2 hits. Tá, que ele vai ter um hit, uma rebatida, tá bom? A gente não tem as bases aqui, tipo assim, que ele vai chegar na segunda base, por exemplo, ou que vai conseguir 2 bases. Mas a gente tem que ele vai conseguir uma rebatida aqui a 1,42, tá bom? Se ele vai ter 2 rebatidas ou mais, aí já é arriscado, porque ele pode conseguir as bases com outros jogadores rebatendo, ou ele mesmo correr mais que uma base, né? Só que a gente não tem aqui essa aposta aberta ainda, tá bom? Que é acima de bases. Tá, estou procurando aqui, mas não tem essa opção. Tá? Mas vai abrir ou você encontra em outro site de apostas. Vamos falar agora sobre um jogador do Mets, a mesma aposta, que é o Francisco Lindor, tá bom? Para ele também ter mais do que uma base e meia, conseguir acima de 1,5 bases. O Lindor é um dos principais rebatedores do Mets e tem se mostrado muito consistente, né? Apostar que ele vai conseguir mais de uma base e meia no total pode ser uma boa, principalmente vendo o seu desempenho recente. Então, se a gente for numa parecida lá, ó, vai conseguir um hit, por exemplo, Francisco Lindor, você vê que está praticamente igual aí o Ohtani, né? O Ohtani é o que tem um pouco melhor aqui de chance, mas pelo menos um hit, né? Se vai conseguir uma rebatida, você tem 1,44 para o Francisco Lindor, tá bom? Se você achar no seu site o número de bases conquistadas, né? Vai conseguir acima de bases, vai em acima de 1,5, tá bom? Para o Lindor e para o Ohtani. Aqui a gente não tem essa aposta nesse momento.
Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje, pessoal. Lembrando para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais. O nosso programa sempre vai na íntegra para o YouTube. Então, se você precisar assistir de novo, você vai lá no YouTube, que tá lá, tá bom? E você assiste e pode deixar seus comentários também, se você não entendeu algum termo ou quiser tirar alguma dúvida ou tiver sugestões também para a gente trazer amanhã, por exemplo. Fala assim, o meu time vai jogar amanhã, dá uma dica para mim e tal. A gente dá uma lida nos comentários e volta aqui trazendo também uma ideia para vocês. Combinado? Até amanhã, então. Tchau, tchau.